Terceira parte de Ritas Brasil com Rabino Shmuel, dia 12 de Shvat. Tânia, no meio do capítulo 23. Ontem estávamos dizendo que a energia vital dos componentes que juntam-se para fazer uma mitzvah, a pessoa, os instrumentos, os insumos, a energia espiritual deles é realmente uma extensão de Deus. Fica claro nas coisas espirituais, não incorporadas no físico, que eles estão agindo agora, realizando a vontade do Criador, pela qual Ele criou o mundo. Criou toda a cadeia de existências que se acham separadas. Os órgãos físicos, os objetos físicos envolvidos, o aspecto físico deles, não é feito para que nele seja visto de forma transparente que isso é uma extensão de Deus, um objeto físico limitado, e não se compreende de forma imediata que isso é uma manifestação divina. Ainda assim, aquele objeto, quando ele está envolvido em produzir uma mitzvah, é um instrumento na mão de Deus, para realizar a sua vontade. Então, o espiritual é extensão, e a ligação dele é comparado com a ligação da alma no corpo, uma fusão, onde não se vê a diferença. É Deus mesmo que está agindo, você não enxerga ali uma existência separada agindo como instrumento, que é uma existência separada na mão do operador. Isso em relação às mitzvot ativas. Agora vai seguir a meditação. Porém, tem mitzvot que são do pensamento e da fala. Então, o Rebbe diz, somente o pensamento aprofundado no estudo de Torá, no momento que se usa a mente, que está permeando o cérebro físico, a força de falar palavras de Torá na boca, são mais ligados com a alma do que a ação. São 3 graus de ligação com a alma: pensamento, fala e ação. O pensamento é mais íntimo, por isso ele é constante. A fala, ela expressa pensamentos, então ainda é ligada ao íntimo da alma. E a ação, ela age em terceiros, invariavelmente, com objetos terceiros, com pessoas terceiras. Por isso, ela é chamada vestimenta externa da alma. Mas quando se usa pensamento e fala para processar a vontade de Deus, descrita na Torá, e a própria alma divina, a energia, a experiência do ser querer se ligar ao seu Criador, reconhecê-lo e retribuir a Ele por deixar o ser existir, tudo isso está completamente ligado, unido numa fusão completa na vontade divina. Não é só uma carruagem. Afinal de contas, a vontade divina é o conteúdo que estamos falando e pensando sobre ele. Todas as leis são detalhamentos da maneira que desejou o próprio Criador que fosse realizado no mundo que criou. Ele desejou que tal objeto seja permitido o uso e o outro, ou permitido, ou que seja permitido o uso, permitido o consumo, que tal ação seja considerada justa e digna e honesta, e que outra ação seja isenta de obrigação
E às vezes tem o contrário, uma coisa é proibida de usar ou de consumir, que uma certa ação é condenável, que uma certa situação te compromete com uma lei. Tudo isso são descrições, são detalhamentos da vontade divina, em linguagem terrestre. Mas a vontade a qual se referimos é a vontade do Criador. Da mesma maneira, todas as profecias, todas as letras, quando a pessoa fala palavras da Torá escrita e dos profetas, são manifestações da vontade e da sabedoria de Deus, com a qual Ele criou e planejou esse universo. E essa vontade e sabedoria divina está unido sempre no Criador. Como fala Maimônides já, e falamos no capítulo 2 do Tânia também, que quando fala a sabedoria de Deus, não é que nem a nossa, que conhecemos a informação como algo além de nós. Então somos o processador, o processado e o processamento. Em Deus, os três são uma coisa só, porque Ele é indivisível. Uma coisa que o homem não consegue entender. Mas a experiência em Deus é por dentro das coisas e não um moderador que junta coisas separadas. O homem sente um universo das coisas separadas, por isso a experiência dele é composta de componentes. Deus, por contrapartida, está dentro e mantém a vida. Ele faz acontecer todas as coisas, então não tem ali união de coisas separadas. Apenas, talvez, apresentações que uma criatura que nem nós perceberia por separadas. Por exemplo, apresenta a existência do ser que entende, a presença da informação e a presença do poder de processar a informação. Mas isso aqui são apresentações de Deus. É o mesmo, único que apresenta os três. E por isso está escrito no Zohar que a Torá e Deus é uma coisa só. As leis são considerados órgãos do rei. A sabedoria e o rei é uma coisa só. É a personalidade dele, digamos assim, do ponto de vista da criatura. Então, aqui está explicando, na verdade, a metafórica do Zohar, que diz que as 248 leis são os órgãos do rei. Quer dizer, a energia que faz acontecer a mitzvah está completamente nula à vontade de Deus, ela está fazendo parte da vontade de Deus, fazendo parte. Quando falamos da Torá, é a própria vontade de Deus, não é fazendo parte. O que acontece agora na alma divina de um judeu que está se ocupando com a prática do estudo da Torá, pensamento em fala? Está processando uma informação, ou transmitindo uma informação. O que ela é? Deus quer de mim assim, Deus quer de mim assado, Deus quer do mundo tal coisa. Está falando de Deus? Está pensando em Deus? Então, naquele momento, tem uma relação clara com Deus, exposta. O assunto e o foco é Deus. Não se trata de um relacionamento por instrumentos. E por causa disso, também a alma divina e o pensamento e a fala da pessoa envolvidas nessa produção de pensar e falar as palavras divinas estão ligadas intensamente na infinitude de Deus naquela hora. Estão ligados nele quanto a fala e o pensamento de Deus na essência dele. Como explicamos no capítulo 21 e 22. Principalmente no 22. Que como não tem fora de Deus, tudo faz parte dele. E nós estamos agora falando exatamente isso. Estamos buscando esmiuçar qual é a forma desejável
de manter seres inclusos na essência. Então, fazemos um papel de incluso na essência nesse momento. No momento de estudar a Torá e ainda mais os assuntos de agora, fazemos o papel de estar inclusos. E é uma união completa, inclusive visível para um ser terrestre até. A conexão. Porque toda a questão de existir um ser separado de Deus é para a imposição do esquecimento que ele impõe, chamado Hester Panim, ocultação do rosto. Dá uma vida sem o rosto sorridente, dá uma vida jogando uma vida para longe, para você pegar. Dali vem o esquecimento, dali vem a experiência como se ela fosse uma coisa separada. Diferente é quando nós estamos lidando com a maneira que Deus desejou que acontecesse. E nossa vida nesse momento vem do aspecto de rosto sorridente, carinhoso, que deseja a nossa existência. E nós estamos conscientes disso, estamos lidando com isso exatamente. Então a negação é intensa. E agora ele acrescenta mais uma coisa. Não só que é intensa, é mais intensa do que a conexão da luz infinita de Deus, quer dizer, com os mundos superiores a nós, que não receberam Torá. Os mundos superiores, se não tivessem se eles não estão mantendo umas pessoas que cumprem a vontade de Deus, eles em si não servem, porque não se sentem completamente separados, para ser aquele separado que se submete. Os mundos superiores são, na verdade, subservientes do nosso mundo, que foi necessário ser criado para que a vontade divina aconteça. Por isso, quando nós realizamos o nosso papel, que é o mais urgente do universo, justifica a existência de todo o universo. Eles dependem de nós para existir, para ser completos. Então a nossa relevância, o carinho que tem em relação a nós, a vontade que tem que nós existamos, é mais intenso do que o deles. A vontade divina está completamente revelada, visível na alma e nas suas ferramentas, pensamento, fala e ação, que se ocupam com Torá. Porque a vontade divina se expressa na Torá. Quando fala que Deus deu a Torá em Sinai, quer dizer, ele aplicou essa vontade aqui. Ele deixou de querer outros ambientes e quis esse ambiente, que aqui seja feito esse conjunto de coisas. E se é aqui, então tem que ser na linguagem daqui, obviamente. Então foi tocado pelas palavras compreendidas aqui. E todos os mundos superiores foram planejados no planejamento divino, que faz parte da Torá. A Torá, o que ela é? A descrição da vontade e da sabedoria divina que planejou o universo. E todos foram criados com a Chokhmah, com a sabedoria divina. Também o mundo da emanação, também o mundo da criação e da formação, e também o nosso mundo da ação. Conclui-se que o planejamento sábio de Deus, que é a Torá, antecedeu todos os mundos, todas as maneiras de uma criatura perceber a si mesma como algo à parte. A Torá é a vontade de Deus que força, é chamado envolvente, que envolve todos os mundos, quer dizer, a força que é o planejamento de Deus que, depois dessa definição, ela força a energia vital se modelar e tornar existente os mundos. E por estar forçando os mundos a ser como eles são, sem que eles tenham escolha, sem que eles percebam, é chamado luz envolvente. Ela força por fora, ela não penetra a consciência para fazer a existência. Primeiro surge a existência do jeito que ela é. Alguém planejou esse jeito.
e depois cria. E o planejamento faz parte da Torá. O mundo foi criado, foi forçado a existir de uma maneira de que funcione se for realizada a Torá, se for cumprida a Torá. E se não for cumprida as leis da Torá, o mundo não funciona. Ele foi feito para funcionar de um jeito e não de outro. E essa coisa de fazer é uma imposição. Chamada makif, envolvente. Quer dizer, não penetra a consciência que isso vai escolher como ser, como funcionar e como desfuncionar. As regras são as regras. Deus aplicou as regras e nós não temos como mexer nelas. Dentro das regras existe a abertura de ter a nossa escolha, mas se escolhemos mal, vamos sofrer as consequências ditadas pela regra de que mal é mal e bom é bom. E a Torá é aquela que penetra, que se manifesta na alma, que pensa e estuda a Torá. Apesar de que a pessoa que estuda física na Terra não sente a intensa ligação dele com Deus maior do que a de anjos e de mundos superiores, mas quando sobe no mundo superior, depois de partir do mundo, quando falece, ele revive as experiências daqui com os olhos abertos. Aí ele vê a grande fusão que acontece. Isso que é o paraíso. E pode-se dizer que tem parte da alma que não está dentro do corpo. Uma alma não é necessariamente só uma força-tarefa que visa num corpo. É uma força-tarefa com embaixadas em vários mundos. Então, as camadas que não estão no nosso mundo, imediatamente, quando é realizada a mitzvah, já recebem aquela experiência de ser parte de Deus de maneira intensa. Agora, a parte que está aqui na Terra não irá tolerar continuar a estar na Terra. Quer dizer, não vai estar na Terra, vai desmanchar o ser terrestre se vai ser retirado, se lhe concedido uma visão como Deus é tudo. Então, para que possamos continuar servindo a Deus com a nossa consciência terrestre, foi vedada a nossa visão. A gente faz a mitzvah e o caráter da pessoa vai se refinando. Quanto mais vai estudando Torá, com palavra e com pensamento, vai refinando a pessoa, vai limpando o ar, vai fazendo efeitos benignos em todo o ambiente, nas pessoas próximas e nas pessoas distantes fisicamente, mas ligadas emocionalmente àquela pessoa que estuda, que reza. Todos eles se refinam, se enaltecem e partiram dessa energia extraordinária de quebrar a barreira. E em todos surge aos poucos, mas surge um aumento na sensação de que Deus é tudo, de que dele dependemos. Que nem um raio de luz, que só existe quando está ligado à sua fonte luminosa. Mas o mais intenso mesmo é quando for tirada a barreira, depois da vida ou aquela parte da alma que não está na Terra. Bom, até aqui o Tânia de hoje, dia 12 de Shvat.